Então, pessoal, tava vendo aqui uma pequena tretinha infantil, pelo que eu havia sacado em alguns resumos que fizeram, né? Tanto aqui no YouTube quanto no X, que é o antigo Twitter, né? Envolvendo o Gabriel Piauí, que, como eu havia dito, ele faz uma espécie de parte truculenta do MBL, né? Quando ele vai afugentar os flanelinhas, né? E tudo mais. Eu já fiz uns 3 vídeos reagindo a esse tipo de ação dele. E também a Mabel Palumbo, que é a gótica do MBL. Se bem que de gótica ela não tem porcaria nenhuma, né? Como eu já disse umas trocentas vezes também, ela é uma espécie de e-girl, certo? Ela não é gótica porcaria nenhuma, certo? Eu acho que as pessoas que minimamente sabem o que seria uma gótica, né? Não iriam associar justamente com ela. Mas enfim, aí do que eu havia sacado alguns dias atrás aí, né, fizeram um tipo de acusação aí envolvendo o Piauí, de que ele estaria, né, cantando ela, né, e tudo mais, ele queria comer ela, certo? Aí ela acabou recusando, certo, essa proposta aí. Aí, né, o cara, né, como todo sujeito orgulhoso pra cacete, internet afora, ele ficou falando que ela era isso, aquilo, ficou xingando ela, né? Aí, pelo que eu havia sacado aqui, ele deu um pronunciamento, né, aqui ó, pronunciamento sobre os últimos acontecimentos, né, que é uma live, né, onde ele justamente contou sobre esse tipo de boato. Cara, eu acho que foi boato. Eu acho que foi boato. Tô falando isso aqui porque eu li algumas coisinhas só, né, não deu pra que emitir uma definição completa sobre o que de fato havia acontecido, né? Mais do que eu havia escutado e lido, né? Não, do que eu havia lido, né? Ninguém me falou porcaria nenhuma, ninguém falou porcaria nenhuma envolvendo esse assunto aí, até porque eu ainda não vi os vídeos. Ou eu acho que alguém falou de qualquer forma, né? Mas eu não vi, né? Não ouvi. O que o Piauí estava acusando a Igor do MBL de estar sendo sustentada por um cara. Cara, eu acho que esse tipo de situação hoje em dia é uma das coisas mais normais do mundo contemporâneo, cara. Eu tô lembrado de ter lido uma matéria, eu acho que foi no Extra, né? Que é do Grupo Globo, de um sujeito, um inglês aí, eu acho que ele tinha uns 40 e tantos anos, né? Ele havia sido acusado pela própria família de ficar dando dinheiro para uma mulher que era jovem, era o que? Uma loura de olhos azuis, gostosa pra cacete, né? É o tipo de puta que usa o que? As roupas com os peitões explodindo, um decotão e tudo mais. O cara ia com ela para shoppings para ela comprar o que quisesse e tudo, né? Mas ele não triscava, né, no corpo dela, o cara não comia, o cara não dava nenhum amasso, nenhum beijinhos com ela, certo? Tem gente, né, tem homem que infelizmente é dessa forma, cara. Tem homem que sente uma espécie de prazer em ficar mimando desconhecidas, certo? Sem nada em troca, né? Sem absolutamente nada em troca. Eu acho que isso aí tá num nível acima do que o sujeito ser cuckold, né? Na minha opinião, o sujeito sendo cuckold, né? Ele está na escala mais baixa da humilhação humana, né? Da humilhação especificamente do homem, né? Porra, o cara que curte ver a sua mulher sendo torada por outro cara, bicho. Por outro cara, bicho. Né? Mas enfim, cara, eu nem, nem posso falar aqui o que esse maluco deveria fazer consigo mesmo, né? Pra se sujeitar a esse tipo de humilhação aí. Mas aqui tá, né? Só que enfim, retornando pro piauiense aqui, né? Então, do que eu havia sacado também nos comentários, né? As pessoas andaram comentando que, olha só, essa treta aí é muito infantilóide, cara. E eu acho que quando a pessoa fala esse tipo de coisa aí, seria o suficiente para eu não fazer um vídeo reagindo, né? Ao papo que ele vai dar, né? Para se explicar, para dizer que não fez porcaria nenhuma com a Mabel Palumbo, né? Não estava sugerindo nada, né? E a surpresa disso aí, né? Se bem que não tão surpresa assim, eu vou falar daqui a pouco por quê, né? Entre aspas, a surpresa disso aí é que o Gabriel Piauí é um cara casado. É um cara casado, mas enfim, é um sujeito também meio que surpreendente, né? Quando daquele debate 20 contra 1 com o Arthur, com 20 supostos bolsonaristas, o Gabriel Piauí tava lá. Ele foi debater com o cara, né? Aí eu já tinha também dito que esse maluco aí, do que eu havia checado, ele já era integrado ao MBL, ele só fingiu ser bolsonarista.
Inclusive o próprio Arthur, né, para outra pessoa que tinha debatido com ele, inclusive também foi uma mulher, né, e ele havia dito para ela que, pô, você fez academia MBL e não aprendeu nada. Ele falou isso aí para ela na cara dura, na frente de todo mundo, cara. Ou seja, mostra por A mais B de novo que essa palhaçada, essa pataquada toda aí de 20 contra 1, né? Cara, além de ser armado, né? É uma palhaçada combinada pra cacete. Eu já havia também comentado que nesse tipo de debate tem muita gente que era do MBL. Não, tem muita gente que entra, né, pra ele sendo do MBL. Né? Sendo do MBL. Então como é que você vai perder tempo, cara? Você vai perder tempo levando a sério esse tipo de coisa? Você não pode perder tempo. Isso aí se você se colocar como uma pessoa minimamente séria, né? Aí, vamos ver os comentários aqui, ó. Eu achando que era algo seríssimo. Igual treta de escola isso aí. Vamos ver aqui. Peraí. Vou voltar aqui. Pois é, que problemão, hein? Acho que eu vou tirar um cochilo aqui. Já sabia que era fake, mas não imaginava que era uma coisa tão infantil. PQP, gostei ainda mais de você depois desse vídeo. Falaram aí que... o que mesmo? Bom, ainda envolvendo esse boato, esse bafafá todo, né? Que o MBL, ele havia preferido tirar a gótica do MBL, né? A Igor do MBL, que segundo estão comentando aqui no X também, que não exatamente seria uma MBLOD, né? Porque ela tá lá como se fosse uma militante colaboradora, né? Uma militante voluntária. Cara, mas acontece, eu vou abrir um parênteses aqui, mas acontece que quando ela se coloca na posição de gente que está, entre aspas, trabalhando com o grupo, de qualquer forma ela faz parte daquele grupo, né? É tipo algumas pessoas aí dizendo que aquele Renato Impera não seria do MBL. Ele faz uma colaboração com o MBL, né, com aquele grupo lá, né, chamado Dark MBL. Cara, de qualquer forma ele tá sendo do MBL. Mas é aquele negócio, né, ele é como se fosse um membro sobressalente, um membro postiço. Você pode arrancar ele, né, já que ele não tem exatamente tantos compromissos assim para com o MBL quanto os MBLoides oficiais, mas de qualquer forma, cara, tanto a tanto a Maria Gabriela, eu acho que é da Tere Palumbo, né, quanto esse Renato Impera aí, esse Renato Imperatriz, que é um sujeito sem graça pra cacete, né, eu quase não entendo por que esse maluco tem tantos fãs nas redes sociais, né, é sem graça, né, esse pessoal aí é do MBL, cara. Opa, peraí. Esses dois aí são do MBL, bicho, né? Por mais que eles sejam membros, ok, você pode colocar os caras lá, mas depois tira, mas depois eles podem ser postos de novo, né? Mas mesmo assim, enquanto eles estão debaixo das asas do Renan Turdelblom de Santos, eles são do MBL, sacaram? Mas enfim, vamos voltar aqui para os comentários. O Gabriel parece ser um bom líder. Isso aqui eu concordo com ele, né? O Gabriel parece ser um bom líder. É só você pegar as ações aí desse maluco afugentando os flanelinhas. Eu acho que naturalmente dá pra sacar que esse maluco aí tem uma posição de líder, né? E tudo, né? Mas isso aí não é garantia de votos, né? Não quer dizer que esse maluco aqui, o sujeito, você tá falando que ele vai ter o quê? Uns 300, 500 votos só? Não, cara. Mas isso aí não é garantia de que ele vá ser eleito. Ainda mais o que? Eu acho que ele tá pleiteando um carguinho de deputado federal, né? Você acha que ele vai arrumar? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Até porque o cara ainda é desconhecido, né? Então pra você assegurar de que ele vai ser eleito, né? Mas enfim, cara, eu tinha dito que, bom, entre esse bafafá todo aí, né, o MBL, né, ele estava na posição de tirar a Mabel Palumbo, né, do grupo, né, que como eu disse, né, ela é como se fosse uma membro sobressalente, né, uma membro postiça, e, né, para manter o Piauí, já que o cara é uma seguridade de futuros votos, né. Só que, cara, não faz muito sentido, já que ela é um membro sobressalente,
né? Se tiver que afastar ela, afasta. Mas segundo o que estão me dizendo aqui, segundo o que soltaram, não aconteceu exatamente isso aí, certo? Mas enfim, eu vou ver esse vídeo aqui, quase 2 horas. O Magrelo é ponta firme. Odeio fofoca, mas essa eu tive que assistir por quase 2 horas aí. E amanhã vou ter que sair pra trabalhar. Tem que acordar cedo amanhã, porra. Ontem tinham muitos militantes na live do Junito, né, mais conhecido como Burrito, acusando o Piauí apenas com base nos perfis ligados ao bafo. Ele tá falando sobre o youtuber e influenciador Nando Moura, né, cheirando rola. Eu avisei que era melhor esperar pelo pronunciamento do próprio Piauí. Cara, mas isso aí também não quer dizer muita coisa, já que a pessoa arrolada nessa treta aí, ela pode mentir. Ela pode mentir, né? Mas tá. Assim como também o Nando Moura mente pra cacete, né? A militância cresceu, muita gente com cognição mais simples, por assim dizer, tá acompanhando a galera, kkk. Julgando pelos comentários aqui, a maioria não viu a live inteira. Você acha que essa galera teria, boa parte dela teria saco pra assistir, né? Não foi só uma questão de fofoquinha de adolescente, de quem gosta de quem, etc. Em determinado momento da live, o Gabriel citou um episódio envolvendo dinheiro de vaquinha, algo que é muito sério, caso seja... O cara nem colocou a minutagem aqui, né, pra facilitar, né? Pô, você também não ajuda, hein? Aquilo que parece que foi o catalisador de todo o mal-estar que veio a desenrolar depois, aí se mais tarde por motivos fúteis. Cada vez mais eu tenho certeza que o Bisotto, que é um membro do MBL também, né, tem razão. O partido precisa de mais cabeças brancas. Ah, sim, o que ele tá falando aqui eu acho correto, cara. Mas acontece que vai tirar, digamos assim, parte da identidade do grupo, né, do MBL, né, já que desde quando ele começou a ser notabilizado lá em 2014, ele sempre, em sua maior parte, né, foi composta por jovens. Isso aí se reforçou de uns 2 anos pra cá, porque entrou gente pra cacete, entrou inclusive mulher pra cacete, né, que tá ali na faixa dos 20, 30 anos, no máximo uns 35. Né. Aqui, ó. Bom, isso aí foi o que eu havia acabado de comentar, né? Chega de colocar a molecada sub-20, são poucos os que têm maturidade. Cara, mas se você souber administrar isso aí, cara, não fica tão vergonhoso. Por mais que o jovem em si, né, ele seja vergonhoso, né? Ele faça muita besteira, né? Pra começar, se eu fosse um bambambam do MBL, ou então se eu estivesse na posição do Renan, tu acha que eu iria colocar gente como a Mabel para acompanhar o grupo, cara, ainda mais em ações como afugentar os flanelinhas? É claro que não, cara. Eu não ia fazer esse tipo de coisa nem que me pagassem, cara. E por quê? Por mais que isso seja atrativo para justamente esse pessoal que é sub-20, né, que costuma lamber o pé de mulher, né, isso aí também pode, né, arregimentar votos, né, e tudo mais, né, para que futuramente a própria Mabel aí seja eleita, né, isso aí, se ela realmente se colocar como uma MBLoide, né, cara, mas por outro lado você tira a seriedade da própria ação, você tira, cara, né. É só você pegar aquele vídeo, aquele frame lá, onde esse pessoal aí, porra, tá quebrando um caixote, né, de flanelinha, e a Mabel, ela nem consegue, cara, nem consegue, né, quebrar um. Ela pisa diversas vezes lá, cara. Pisa diversas vezes lá, não consegue quebrar, tem uma dificuldade do cacete pra isso, né? E inclusive a partir da aparição dela, né, nesse vídeo aí, né, o qual o que os caras, eles, os caras, eles foram lá no Parque Dom Pedro, que fica no centro de São Paulo, né, que lá, bom, lá obviamente vai ter flanelinha, né. Eles foram lá, aí, porra, ela estava inclusive com a camisa verde e amarela, né, e, bom, combina com ela, certo? Aí ela tentou quebrar o caixote lá, deu umas pisadas lá, não conseguiu, bicho. Não conseguiu. E isso aí virou meme. O pessoal zoou. Eu zoei, né? Eu zoei.
Então, bicho, né, se você for minimamente inteligente, você não vai colocar esse tipo de gente em uma ação que requer uma certa agressividade, né? E você pega aqui tanto a Mabel quanto alguns outros, o que, sub-20 lá, né, auxiliando. Porra, tu acha que esse pessoal aí numa briga eles teriam condições de fazer frente? Não, não, certo? Então é isso aí, o mal de você ter esse pessoal sub-20 aí são esses tipos de reveses, cara. Aqui. Eu não estava preparado para com infantil seria essa história, entre aspas. Não sei quem estava afim de sei lá quem, tal, gostava de tal, PQP. Não ouço coisa assim desde o ensino médio, mas que bom que tudo foi esclarecido. E o pior é que esse Piauí aí, né? As pessoas estão comentando aqui que ele teria menos de 30 anos. O cara parece ter 40, pô. Ele tem postura, inclusive, de gente de 40 anos de idade. Né? Eu fiquei um tempão achando que esse maluco aí já tava na meia idade. Tem uns 20 e tanto, bicho. Eu tô surpreso, hein? Aí é que tá, tem alguns ali que ainda é... Porra, é tipo aquele moleque... Não, moleque não. Porra, o cara ele tem o quê? Ele tem quase 40 anos de idade e ele... Que mesmo ele se põe aí, né, em vídeos e tá ganhando grana, né? Se pondo como um adolescente, se parece com um adolescente de 17 anos. Tu pega a cara dele, porra, o sujeito tá com ruga, ó, você pega o pescoço dele, cara, dá pra ver que não tem assim tanta elasticidade. Não, não, é o contrário, né? Dá pra ver, cara, que o maluco, ele começa a envelhecer bruscamente a partir do rosto. Não, dá pra ver que esse maluco aí começa a envelhecer bruscamente a partir do pescoço, né? Do pescoço pra cima. Aí aqui, aí que tá, tem alguns aqui, tem alguns ali que ainda estão no ensino médio ou acabaram de sair. Salvo engano, foi numa live do Renan que deixei comentado que esse tipo de coisa só fazia sentido se retirasse todas as externalidades que poderiam interferir. E tudo isso já parecia uma bomba relógio. Ou seja, cara, mas acontece que pelo que eu havia sacado aí, como vocês próprios disseram, foi uma tretinha infantil. Então não tem tanta coisa assim demais, sacou? Se fosse algo realmente brabo, envolvendo, o cara fez isso e aquilo com ela, né? E que fosse provado, aí sim, mas, né? Ou seja, um grupo só de homem e outro grupo só de mulher e retira Instagram pessoal dessa galera. Fazendo isso, tu já reduz 90% do fator de corruptibilidade e tretas em grupos de gente jovem. Grupo só com criança dá nisso. Cara, mas a maior parte dos MBLoides, que de fato são sub-20, porra, tá entre os simpatizantes do grupo, né? Gente que não pratica o que mesmo as ações de campo, né? Como eu havia dito, né? Tem alguns caras aí que são bem jovens que auxiliam o Piauí a afugentar os flanelas, né, e tudo. Mas o grosso, né, desse tipo de gente aí tá na internet, cara. E isso se põe entre os apoiadores, entre os militontos, né? Esse pessoal age mais na internet mesmo. Pra você ver que uma história infantil virou acusação falsa de assédio, coisa pior, em perfis fakes do Twitter. Fora a militância jovem que já estava condenando o Gabriel porque ele magoou a minha gótica favorita. É por isso que eu acho que não deveria ter gente com o perfil da Mabel no MBL, cara, por mais que seja atraente, né, pra atrair mais gente, né. Complicado. Os votos da geração Z são importantes, mas é foda. Aqui, mas... Caralho, literalmente não teve o escândalo sequer nesse partido envolvendo dinheiro, é só escândalo por causa de buceta. Chega a ser impressionante. Toda a polêmica do MBL de alguma forma não tem mulher no meio, é o Romário versão partido. Cara, mas o Romário não teve tanta treta, escândalo assim envolvendo mulher. Eu sei que a única que teve aí, não foi exatamente uma treta, né, foi que esse maluco ele foi acusado de estar saindo com um transexual, né? Mas enfim,
A texto dos caras estão batendo 1K fisiológico, sangue nos olhos e texto alto. A Refit é o quê? Chamaram o Ricardo Nunes, né, que é o prefeito de São Paulo, de corrupto, apoiaram ele mesmo assim nas eleições e acabaram ganhando uma subprefeitura de presente. É o quê? Refit foi provado algo com o MBL? Não? Ah, tá. O caso Refit nem chegou às estruturas do movimento do partido. O fato desse ser o escândalo que chegou mais perto do MBL prova meu ponto. O escândalo envolvendo dinheiro que chegou mais perto do movimento, na verdade, é só um membro do MBL, que nem um dos fundadores e que deixou o movimento. Cara, eu aposto que você não sabe quem são os fundadores do MBL. Né? Eu aposto que você nem sabe quem é Fábio Osterman, ou quem seria o Thiago Pavinato, o Paulo Batista, né, que é aquele maluco lá do raio privatizador, né? Mas enfim, que nem é um dos fundadores e que deixou o movimento por vontade própria na primeira semana, que foi considerado... Explica como a Refit se conecta com o MBL. Tá, beleza. Então, cara, eu acho que eu não vou ver não, bicho. Acho que eu não vou ver não. Vamos ver o Gabriel Piauí, 35,9 mil inscritos, 102 vídeos, né? Então é um cara que tá formando a sua fama aqui pela internet, né? Aí é só negócio de afugentar flanelinha, cara. É só isso aí. O cara é São Paulino ainda. Piada pronta, mano. É São Pauleta ainda. Entramos. Bom, é bem mais respeitável ser São Paulino do que corintiano ou palmeirense, né? Mas enfim, aqui entramos na invasão da esquerda. Então eles resolveram mudar um pouquinho o seu repertório, né? Entramos na invasão da esquerda, chega de baderna. Caçando flanelinhas, cara, esse pessoal deve receber alguma coisa pra ficar fazendo isso o tempo todo, bicho. Eu acho que sim, eu acho que o Piauí não faz isso aqui de graça, cara. Não faz isso aqui de graça. Né? E como eu também havia dito, né, esse cara entrou pro MBL, ele foi incumbido a esse cara, né, pra, né, ser essa parte truculenta do grupo, truculenta, né? Ó, reviravolta no MBL, Piauí se pronuncia, mas é acusado de... E a própria Mabel Palumbo aí, né, ela fez um vídeo explicando, cara, eu vou ver isso aqui porque só tem 15 minutos. Só tem 15 minutos, né? Pera aí. Gabriel Piauí publica live relatando todo o seu relacionamento com a Cara, desse maluco aqui é engraçado. gótica do MBL. Ele explanou algumas atitudes questionáveis da militante e ganhou apoio do público, tá? Por outro lado, parte dos espectadores acusaram Gabriel de ter feito apenas ilações sobre a gótica e ter comentado sobre o caso em si, da polêmica em todo, em apenas 5 minutos, durante toda a live que durou quase 2 horas. Rapaz, ainda bem que eu não vi então, hein, cara. Porque esse pessoal tá falando aí que é tretinha infantil. Você imagina o tempo que seria perdido, hein, cara? Bicho. O Gabriel, para quem não sabe, está sendo acusado de ter publicado a live com o simples intuito de queimar a gótica do MBL. Mas o que exatamente estão falando sobre o Gabriel? O que foi falado pelo Gabriel? O que o público gostou, o que o público não gostou? Tudo isso no vídeo de hoje. E eu só vou pedir uma coisa para você. E tem outra coisa, né? Pelo que também estão comentando, né? A Glenda, que é a Espectro Cinza, né? Ela saiu do MBL não por conta disso aí. Foi uma coincidência só, cara. Tudo aconteceu na mesma semana, inclusive aquela situação envolvendo a Clara Milinski, né? Sobre ela ter feito parte, né? Ela ter tido um perfil. Cara, se bobear, ela nem deletou esse perfil aí, cara, de um site de acompanhante de Sugar Daddy, né? E ela, segundo ela estava procurando um casamento lá. Procurando um casamento, cara. E outra coisa, você acha que um Sugar Daddy
ele vai querer se casar com uma mulher a qual ele vai ficar o que sustentando com dinheiro, né? E tudo, cara, o cara ele só quer pegação, cara. Ele só quer pegação, ele não quer algo sério, até porque se fosse assim, ele justamente não seria um sugar daddy, né? Então eu acho que, tipo assim, a pessoa ser inteligente, né, não quer dizer que ela seria esperta, né? A Clara Milinsky pode até ser uma mulher esperta, cara, mas ela não é inteligente porcaria nenhuma, porque senão ela não estaria lá. Não, vou reformular a frase. Ela até pode ser inteligente, mas esperta ela não é, porque senão ela não estaria lá. Como é que ela vai arrumar, como é que uma pessoa que se diz normal vai arrumar casamento em um site que tem putaria, cara? Um site onde os caras estão interessados em só pagar, né, pra mulher acompanhar ele, pra comer ela de vez em quando, e ela quer casamento, bicho. Aí não dá, né? Aí não dá, né, bicho? E isso também é uma outra prova, né, de que a Clara Milinsky, ela não quer ficar com um pé rapado. Você sabe muito bem que tem muita gente aí, pô. Cara, eu acho que a Clara é top 3 de mulheres mais bonitas do MBL, né? E, porra, tu acha que ela vai aceitar, entre aspas, ser cortejada por um panguão, por gente que não tem nem o que comer, cara? Né? Porra, ela não vai aceitar, bicho. Eu acho que nem ele, nem a própria Espectro Cinza, cara. Né? Acho que elas não vão aceitar não, mas enfim, vamos continuar aqui. Valeu demais, é isso mesmo. Inclusive já quero deixar o meu agradecimento aqui pro Genzada, o único que deu um valeu demais ontem. Aliás, Jean, eu fui clicar na notificação do seu valeu demais e acabei não encontrando o seu comentário, tá? Eu peço que, por gentileza, você não tenha feito o reembolso, porque eu já usei a grana, cara. Aliás, vou deixar o Genzão aqui, ó, até o final desse vídeo. Aí, você viu aí que esse maluco, ele fez uma alfinetada ao ignorante, né? Pô, que você sabe, né, o que havia acontecido, né? Esse maluco aí havia recebido não foi uma doação não, foram várias na Kik de um cara lá. Aí depois inclusive o ignorante estava precisando realmente de dinheiro, né? Aí ele pegou esse dinheiro, usou esse dinheiro aí depois esse maluco aí que havia doado para ele, né? Ele pediu reembolso para a plataforma cedeu isso aí para ele, né? E o ignorante ficou com saldo negativo, né? Ele ficou no vermelho e ele tinha que fazer live, né? Ele já fazia, certo? Só que eram remuneradas, né? Para ver se cobria, né, esse vermelho aí, né? Para ele ficar no azul de novo, obviamente. Aí ele fez diversos vídeos aí acusando a plataforma de ter sido desonesta com ele. Porra, sendo que esse maluco, inclusive eu acho que em parte foi algo que ele fez para aparecer, né? Esse tipo de revolta dele, né? E em parte também foi que ele, talvez ele ache que, né, que esteja tendo sido injustiçado, né, e tudo mais. Mas esse maluco aí, ele falou que ele falou que os canceladores do TIFF, né, tinham a razão. O tempo mostrou, né, que os canceladores estavam com a razão. Porra, aí não dá, né, bicho? Eu não concordo com tudo que o TIFF comenta, né, mas o que aconteceu com ele e com o Monark, aí sim foram cancelamentos, cara. Foram cancelamentos. Os caras passaram por uma barra aí. Você imagina você tentar abrir uma conta em qualquer plataforma grande aí e isso ser impedido de acontecer. A plataforma acaba cancelando a sua conta, ela impede com que você tenha uma conta tanto aqui no YouTube quanto na Twitch, né, em diversas outras plataformas grandes por aí, né, por conta de uma brincadeira que havia sido mal interpretada, certo? Aí não dá, né, bicho? Mas enfim, vamos lá. Resumida, ele foi acusado de ter tentado alguma coisa com a gótica do MBL. Isso mesmo ele sendo casado.
Mas a Gótica não quis nada com ele, e como vingança, ele saiu aos 4 cantos do MBL, espalhando boatos sobre nossa querida Trevosa. Como, por exemplo, de que ela teria traído o movimento e explanado coisas em relação ao caso envolvendo o Guto Zacarias, que comentamos há algumas semanas atrás. Na live que o Gabriel publicou, já foi possível chegar... E falando em Guto Zacarias, esse maluco tá sumido tem alguns dias, né, cara? Eu não tô acompanhando com afinco a conta dele no X. É mais em relação ao que? A ele, digamos assim, tentar se redimir denunciando a clínica de aborto, a qual ele havia pincelado lá no áudio que havia sido vazado, né? Ele não fez. Ele não fez isso aí até hoje, né? Mas vamos lá. Chegarmos a algumas conclusões. Para começar, ele não é casado, rapaziada. Ele é noivo. Eu não sei se isso muda. Eu não sabia. Alguma coisa, mas eu tenho que falar isso aqui pra vocês, deixar bem claro, antes que venha algum precipitado me corrigir aqui nos comentários, sendo que eu tô apenas relatando o boato que tava sendo espalhado. Aliás, sobre isso, de vocês falarem merda, cara, rapaziada, pelo amor de Deus, eu publiquei o vídeo ontem, o cara tinha acabado de encerrar a live, vocês já estavam me cobrando a posição dele. Não vai falar sobre a live do Gabriel? Mano, calma, rapaziada, meu Deus do céu. Enfim, vamos lá. Vamos aos pontos que o Gabriel Piauí, juntamente com seus aliados, soltaram em sua live. 1. A Gótica do MBL foi jogada para escanteio nas lives, pois estava ganhando muitos seguidores, enquanto outros integrantes do grupo estavam a ver navios. Eles falaram... Porra, mas é claro que esse tipo de coisa aconteceria. É por isso que você não deve enfatizar, botar mulher jovem e bonita em um grupo que se diz sério, cara. Né? Inclusive, porra, botar ela na linha de frente, né? com um bando de cara, lá afugentar os flanelinhas. Porra, obviamente que ela vai atrair mais atenções, se bobear até mais que o próprio Piauí, que é o líder, né? É o líder do grupo. Certo? Mas as atenções vão, a maior parte, pra Igor do MBL, porra. Porque é uma mulher, é bonita, é uma gracinha, blá blá blá. Você acha que... Porra, aí a gente vai voltar pro público, cara. O público do MBL, sendo sub-20, em sua maior parte homem, tu acha que eles vão se importar com aquelas meia dúzia de gato pingado? Inclusive eu nem sei o nome dos caras, cara, que acompanham o Piauí. Você viu como é que é a situação? Falaram isso com ela, ela chegou a topar de boa. Não, tá bom, entendo, então vou ficar sentadinha aqui no banco de reservas. Só que ao mesmo tempo que ela entendeu ali, tete a tete, ela começou a agir de maneira muito... E outra coisa que as pessoas falaram é que a Igor do MBL, né, antes dela ir pro MBL, ela já tinha ido para outros diversos grupos, né, que ela foi encontrada na Liberdade, que é o mesmo local ali que havia sido popularizada aquela influenciadora chamada Beli Belinha, certo? Então, bicho, se bem que você saca pelo perfil físico dela, pelo tipo de roupa que ela veste, pelas coisas às quais ela se interessa, né? Dá pra pincelar uma certeza em relação a tudo isso, né? Estranha, sabe? O que com certeza dava a entender que ela não tinha gostado nem um pouco de ter perdido o espaço ali por ter apresentado um bom desempenho. Nossa, eu fui punida por apresentar um bom desempenho? Ela pode ter pensado por esse lado. Por outro lado, ela poderia pensar, não, beleza, eu tô tendo um bom desempenho, vou ficar no banco de reservas para que outra pessoa do grupo tente alavancar seus números. Vamos colocar assim. Vamos ver um trechinho aqui. Vou deixar os comentários aqui do lado, como vocês podem observar, lá do lado, para vocês irem acompanhando o que estavam falando na live. Foi. E nós conversamos isso com a Mabel no estúdio, assim que nós chegamos. Falamos, Mabel, ó, é o seguinte, você tá criando um corpo de seguidores. Vamos ajudar os meninos? Então vamos revezar. Ó, hoje vai ser o Alisson ou o Toffoli. Aí a gente coloca outras pessoas também. O Alisson, vem o Cris, enfim, vamos dar oportunidade para os outros. Ela falou, claro, Piauí, tá tudo bem, tá perfeito. Aí eu peguei e falei assim, não, beleza, então show. Por quê, galera? Porque eu entendia naquele momento que se você tá na live e você tá ali na frente, você consegue ter um corte bom. Então se você falar alguma coisa, você consegue alimentar suas redes e tal. E ela tinha muito conteúdo independente, né? Ela pegava a câmera, falava algumas coisas e gerava tipo 1000 likes. Então eu falei assim, não, tá tudo bem, deixa o menino ter um cortezinho aí, uma coisinha assim, bonitinha pra postar. Caras, ela parecia que tava tudo bem. Aquela live foi uma live muito legal, inclusive.
Você percebeu, né, que o chat não tá funcionando, esse lixo. Vou fechar aqui. Desculpa aí, YouTube. Nós fizemos a live e no dia seguinte nós tínhamos uma ação na rua, lá na Paulista, né, na Vila Paulista, que era uma ação para ajudar um vendedor independente. Nós armamos essa ação todos e tem uma regra na Liga que ela é fundamental. A Liga, ela tem várias regras, beleza? Várias. Para convivência, para não ter que me estressar com as pessoas, enfim. Tem uma regra. Alisson, você pode falar qual que é a regra? A regra é... A regra fundamental, aquela que você fala assim, mano, essa pode tatuar. Se você marca um compromisso de aparecer em horário, você tem que ir neste horário. Senão, você perde a ação e acaba ficando para trás, como também já ocorreu comigo. Aqui vocês já entenderam o que aconteceu, né? A Mabel provavelmente vacilou, o grupo começou a criar essas especulações de que, ela tava vacilando aí porque ela não gostou de ter perdido o protagonismo. Porra, mas não dava pra você esperar isso aí não, cara. Porque você tá lidando com uma adolescente. A Mabel aí é adolescente, cara. Pelo que eu sei, ela tem o quê? Uns 18 anos, certo? 18 anos de idade. Ela nem deveria estar lá, né? E, porra, é claro que ela iria agir com algumas represálias, cara, quando você acaba tirando parte do, entre aspas, ganha-pão dela, cara. Claro que ela iria fazer isso aí de pura birra, né? Então fica complicado, cara. Pô, você se põe como um membro de um grupo supostamente sério, aí você pega todo esse tipo de criancice acontecendo, bicho, né? Então é como é, certo? Então fica difícil, cara. É por isso e por algumas coisas aí parecidas, né, que o MBL, que gritaria essa aí, pô, né? São Paulo é isso aí, cara. Mas enfim, é por isso, cara, é por isso que as pessoas não levam o MBL em consideração, cara, como se fosse o partido omissão em consideração, cara, como se fosse algo, uma opção aí para votar contra a esquerda, entre aspas, né? É muita criancice, cara, é muita criancice. E essa criancice aí começa a partir do próprio Renan Santos, né? É só você pegar o repertório dele, né, o que ele fala, o seu discurso enquanto pré-candidato a presidente, cara, e até mesmo antes disso. O cara é um crianção, ele é uma espécie de Peter Pan, ele tem a síndrome de Peter Pan. O cara, tem uns 42 anos na carcaça dele, né, e age como se fosse um adolescente de, 16, 17 anos, em live e pessoalmente também, cara. É um criançola, cara. E ele é o seu líder, ele é o seu chefe. E aí? Nas lives. E o Gabriel fez questão de deixar claro que sempre quando começava a surgir esses boatos, ele tentava colocar panos quentes, tentando ao máximo não rachar o elenco. Agora vamos para o ponto número 2. A Mabel, que é o nome da gótica do MBL, foi acusada de ter Não, é Maria Gabriela. Mabel é um apelido. Comportamento um pouco desconfortável, no sentido de parecer sempre estar querendo chamar a atenção. Por exemplo, ela frequentemente era vista mostrando mensagens de pessoas dando em cima dela. Gente, olha aqui quem tá falando, sabe? Coisas assim. E aí, antes de eu mostrar esse trechinho pra vocês, é importante destacar que também ela tinha seus romancezinhos. Eu gosto de fulano, gostando de fulano ali. Ao mesmo tempo tinha um outro fulano que estava gostando dela. E aí aqui esse caso eu achei importante destacarmos. É adolescente, cara. A gente vai fazer o que a respeito? É por isso que eu digo, não deveria estar lá, certo? Se eu fosse o Renan, né, eu nem pensaria em colocar gente como ela no MBL. Sacou? E, bom, também prova por A mais B que ela está mais utilizando o MBL, né, para inflar as suas redes sociais pessoais, né, e tudo. É isso que anda acontecendo, cara, né? E se bobear, né, ela vai partir para uma independência da mesma forma, né, a qual é a Espectro Cinza, porque, né, a Espectro Cinza, né, antes dela entrar no MBL, ela já era uma, digamos assim, influencer independente havia anos. As duas pessoas ali no MBL, bom, isso aí eu falo enquanto a Glenda, né, estava no MBL, né,
que se saíssem de lá, eles não poderiam se preocupar, nem precisariam se preocupar, né, com um certo, entre aspas, déficit, né, em seus seguidores e tudo mais, porque eles já eram influenciadores independentes, tipo ela e o repórter Ben Mendes. Inclusive o Ben Mendes não depende do MBL pra porcaria nenhuma, né, não, parceiro? Se você pôr na balança quem precisa do MBL entre a Glenda e o Ben Mendes é o que mais pesa ali, ele realmente não precisa do MBL, né? E em seguida, obviamente, vem a própria Glenda, né? Então a Mabel, do que eu estou entendendo aqui, né? Eu não vi os vídeos, né? Uma porrada de vídeos aí dos caras entrando em ação aí pra vou fazer não sei o que contra essa ação dos flanelinhas e tudo. Eu vi alguns só, né? Do que eu estou entendendo aqui, né, a Mabel tá utilizando o MBL para, né, preencher as suas redes pessoais, né? Foi como eu havia acabado de comentar. Aqui nessa edição. Tá, perfeito. Ó, antes da gente ir pro bar, quando a gente tava panfletando, tinha mais uma pessoa presente também, eu não vou revelar o nome aqui. E essa pessoa presente, a Mabel gostava muito dela. E a Mabel... Gostava como amigo? Não, ela queria algo a mais, assim, ela realmente... Quem disse isso? Ela mesma. Ela mesma falou assim, ela revelou, nossa, será que ele namora, não sei o quê. E o Cris era uma pessoa que, assim, a gente tava percebendo que tava... Ali do grupo, era uma das pessoas que tava afim da Mabel. O Gabriel citou... Cris porra, cara, eu creio que... Eu acho esse maluco aí, né? Eu acho que aquele... Cara, é aquele gado, né? É aquele escravoceta lá que ficava acompanhando ela o tempo todo, cara. Do lado dela o tempo todo, né? É um moleque aí um pouco calvo, né? Com o cabelo pra trás, né? Em rabo de cavalo. Eu acho que o Cris é esse moleque aí, mano. Esse moleque, ele não arredava o pé de perto dela, cara. Eu creio que era esse maluco aí, mas do tipo de comportamento dele, qual eu havia analisado, né? É um maluco fútil, vazio, cara. Vazio pra cacete. Entretanto, esse tipo de coisa aí, né? Já que a gente tá falando de uma mulher, né? A Mabel não deveria... Ela não deve estar se importando com isso aí. Por isso que ela... estava supostamente afim dele, sacou? Foi como eu disse, é uma adolescente, né? Então, por mais que ela tente pagar de intelectualizada, né, de vez em quando nas suas redes sociais, ela vai ter esses instintos aí superficiais de querer ficar com alguém e tudo, né? Ela só vai crescer mesmo daqui a o quê? Uns 20 anos, né? O Cris era um... Esse Cris aí é vazio pra cacete mesmo, cara. Vazio para um cacete. É um moleque que até pode ser, no trato pessoal, um sujeito de gente fina, mas do que eu vi aí em vídeos dos quais eu havia reagido, né? É um moleque superficialíssimo, cara. Mas também isso aí é o reflexo do adolescente de hoje, né, cara? Se a situação já estava ruim lá nos anos 80, os quais eu vivi, né, e eu lembro, né, tá bem pior hoje, cara. Um deles, e ele estava presente durante toda a hora, e ele viu a Mabel falando que queria ficar com os Acha, não sei o quê. Você deu nome, pô. Perfeito, né? Pegamos já o corte aqui. É por isso que é muito importante esses pronunciamentos serem feitos através de lives, porque aí não tem como cortar. Apesar que tem como posteriormente, né? Mas acabaram não cortando e deixamos registrado aqui nessa edição, tá? Vamos pro próximo, que é o número 3, que falando nesses casos da Mabel sempre chegar, olha aqui que tá dando em cima de mim. Teve um dos casos em que ela chegou para o Gabriel, ele foi fazer uma brincadeira e foi nesse caso que ele foi acusado de assédio, tá? Tudo começou quando a Mabel mostrou uma mensagem de um famosinho da esquerda
Isso mesmo, um esquerdista famosinho dando em cima dela. O Gabriel, com a autorização da Mabel, pegou o celular dela e começou a mandar áudios para esse cara, chegando a dizer em um certo momento que a Gótica é nossa. E isso teria sido interpretado pela própria Gótica como um assédio ou algo minimamente... Cara, meu amigo, ela interpretou assim, cara. Rapaz, maluco. Adequado, vamos colocar assim, no mínimo inadequado. Deixa, vai lá. Vou falar, era um famosinho. E aí ele mandou um áudio enfim, tava dando em cima da Mabel. E aí a Mabel mostrou pro Piauí. Eu vou falar a forma como ela falou, tudo bem? Ela falou pro Piauí que ele tava dando em cima dele. Ele tava dando em cima dela, desculpa. E aí ela disse que o Piauí pegou o celular da mão dela e mandou um áudio falando bem assim: ah, não sei quem, você tá dando em cima da Mabel, da nossa Gótica, você tá doido, não sei o que, zoou o cara, zoou até, enfim, zoou. Aí ela estranhou nossa, por ter falado nossa Gótica. Ela falou tipo, ela e o Cris disseram que acharam estranho, tá ligado? Na hora eu falei, calma. Mabel, será que ele não falou nossa Gótica no sentido de você ser do nosso grupo? O cara era de esquerda e tava dando em cima de você? Ela desconversou depois disso, mas tipo assim, foi dessa forma que ela falou. E ali eu comecei a achar meio estranho, tipo, mano, ela falou aquilo, beleza, foi a primeira vez que eu ouvi aquilo, eu tava numa mesa de bar, mas ela falou que isso era um assédio. Tá. Deixa, vai lá. Vou falar, era Bom, 4. Piauí sempre evitou um contato direto depois de toda essa confusão aí inicial com a Mabel, tá? Ele falou que, inclusive na live ele falou que a vontade dele era chegar, falar tudo, colocar tudo, os pingos nos is, mas que ele evitou fazer isso, porque isso poderia causar um climão, poderia causar um mal-estar no ambiente, e ele não queria esse tipo de coisa, tá? Porém, ao mesmo tempo que ele falou isso, posteriormente, na live ainda, ele confessou que isso foi um erro, tá? Porque ele poderia ter colocado panos quentes ali, mas chegou uma hora que, tava insustentável. Ele tinha que trocar uma ideia, conversar de maneira franca com ela, explicar o que estava acontecendo. E ele não fez isso, inclusive ele falou que ele errou com ela nesse sentido, tá? Só que como bem disse o Alisson aqui, foram feitas investidas. Tipo, e aí, Piauí? Por que vocês não estão falando mais da ação? Nós criamos um outro grupo. Nós não expulsamos ela do grupo. Nós criamos um outro grupo, colocamos todo mundo nesse outro grupo e começamos a agir dessa maneira. Porque eu não podia confrontar, tá ligado? E é isso. E aí que tá, manos. Foi sendo colocado isso, dessa maneira. Ela fez ligações, eu tentei evitar, mas ela queria uma conversa franca. E eu ramelei com a Mabel. Eu errei com a Mabel. Eu fui moleque. Eu cheguei e falei, a gente conversa depois. Ah, outra hora a gente conversa. Não sei o que, eu enrolei ela. Eu deveria ter chegado e sido franco e, mano, foda-se que eu ia gerar desgaste. Sabe, eu tinha que ter feito certo ali na hora. Eu errei pra caralho. Aí eu confesso, eu errei. Eu fui molecaço, bicho. Entendeu? E aí a parada foi o seguinte. Eu não conversei com a Mabel e coloquei mais panos quentes em cima. Não, Mabel, é que a gente tá fazendo muitas coisas, que não sei o que, pedir para lá. Ela falou que queria voltar pra liga. E a gente ficou, tipo, eu fiquei tipo, não sei e tal. O time não queria, tá ligado? Tipo, voltar, e que ela voltasse. O time tava tipo, Gabriel, deixa quieta, ela tá com a menina lá. Ficou por assim, eu falei, mano, eu não vou me complicar aqui com o time inteiro. Não vale a pena, entendeu? A gente tá sabendo dessas coisas aí dela, deixa os caras resolverem primeiro, no futuro a gente conversa. Aí, um dia, inevitavelmente, nós tivemos que conversar. Por quê? Porque nós nos encontramos em uma reunião, onde tinha outras pessoas nessa reunião, e pós essa reunião nós nos falamos. E aí eu joguei limpo com ela. Eu falei pra ela, tá acontecendo isso, nós ficamos putos por isso. Isso, cara, ela veio contar vários dramas de relacionamento dela, que não vem ao caso aqui, mas é importante dizer, tá, que isso tava acontecendo. E cara, assim, eu olhei pra ela e falei, poxa, essa menina é só uma menina, tá ligado? É só uma menina, ela só tá vislumbrada com toda a atenção que ela tá recebendo. Ela não teve isso, sabe? Tipo, eu olhei e falei assim, mano, cara, vamos olhar por outro prisma, por outra ótica. Então, eu liguei pra Rebeca, falei, Rebeca, espera a gente aí que você vai conversar com essa vida em frente. Calma aí, que agora a gente precisa entender quem é Rebeca, tá? Rebeca é a noiva
do Gabriel. Ele ligou para a Rebeca e queria que a Rebeca desse alguns conselhos. E aí a gente vai entrar no quinto ponto, que é o número 5 aqui, já estamos chegando na reta final. O Gabriel está em um relacionamento há 10 anos, tá? Sua noiva acompanhou de perto todo esse processo e chegou a interagir com a Mabel depois desse pedido que o Gabriel fez para ela, tá? Deu conselhos, tentou ajudar a Gótica, e na ocasião dos áudios do Gabriel, que ele foi acusado de assédio, ela estava presente. A própria Rebeca, noiva do Gabriel, afirmou que o áudio foi enviado em um momento de descontração. E quando o Gabriel disse "a Gótica é nossa", ele estava se referindo ao fato dela pertencer à liga ali, ou ao grupo, ao MBL, e não pro esquerdista esquecer ela. Algo nesse sentido, era apenas uma brincadeira, tá? Vamos ver um trechinho da própria noiva do Gabriel contando sua visão nesse fatídico dia. Vai lá. Eu quero fazer um comentário desse dia, porque essa cena foi muito engraçada, porque eu presenciei essa cena. Então, isso aqui foi muito louco, né? Então, a gente tava... Esse dia foi... E, pô, eu tô lembrado que no X, as pessoas falaram pra mim que essa mulher aqui, né, ela acompanhava o grupo, né, com as intervenções, das quais eu havia dito. Cara, mas eu nunca vi ela, cara. Né, só se ela ficava no carro, né. Ela não interagia com o pessoal do lado de fora, né, mas eu, né, nos vídeos dos quais eu havia reagido, eu não tinha visto a cara dela de forma alguma, cara. Mas enfim. Aqui, a gente tava nesse lugar onde a gente tá aqui, estavam todos da liga, inclusive, jogando sinuca, se divertindo, a galera pediu esfirra e eu estava por aqui, porque eu era amiga do pessoal da liga, sou amiga do pessoal da liga e amiga, inclusive, da Mabel. E eu estava nesse exato momento em que a Mabel pegou e falou: "Você não sabe quem tá dando em cima de mim?" E aí foi mostrar a mensagem pro Gabriel e para mim, a noiva do Gabriel. E aí o Gabriel pegou e falou: fulano, a Gótica é nossa, hein, não sei o quê. Nossa, do MBL. Da liga, é isso, da liga, enfim, mas é isso. Enfim, perfeito. Muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos, Rebeca, noiva do Gabriel. Perfeito, rapaziada. Só que agora, vamos um pouquinho pro outro lado, porque apesar da Mabel ainda não ter se pronunciado, alguns perfis falaram sobre esse caso, como por exemplo o perfil Nicole, que escreveu: "Cê é louco, que live amaldiçoada foi essa?" Nos comentários o usuário respondeu: "Tentei defender a Gótica." Nicole, aí eu bloqueei no X porque esse maluco aí, né? Cara, ó, do que eu havia sacado de algumas semanas pra cá, o que mais tem aparecido na minha timeline são pessoas que tem perfil verificado, né? E eles vivem soltando notícia falsa o tempo todo, cara. Você até pode comentar, mas acontece que alguns desses perfis aí com certeza são perfis paródia, né, como estampam no, né, mas cara, ainda assim, tipo, dá a entender, né, por mais que os caras estejam se divertindo com esse processo e as pessoas que estejam acompanhando também, né, dá a entender de que essa galera aí, ela acha a maior vergonha do mundo arrumar um emprego, cara. Então ela prefere ficar soltando mentira aí nas redes sociais, né? Dá a entender que seria algo, né? Dá a entender que seria algo do tipo, cara. Porque, bicho, né, por mais que tenha alguns perfis paródia mesmo e que eles estejam ali pra zoar, eu acho que de qualquer forma, por outro lado, você acaba promovendo uma espécie de desvio da informação correta, sacou? Eu acho que eu poderia interpretar como isso aí, cara. Que a gente se depara com algo interessante e tudo mais, mas não, os caras eles se comprometem em ficar soltando mentiras, né? Aí acaba enchendo o saco, cara. Para algumas pessoas acaba enchendo o saco. Eu bloqueei esse maluco aí, não vou desbloquear, embora eu não seja ninguém, né? Só tô falando isso aqui porque, bicho, você pode zoar e tudo mais. Inclusive eu não sou o dono do X, né? Obviamente que não, né? Cara, eu não, né? Mas, pô, enche o saco, cara. Alguns deles aí enchem o saco. Vamos lá. Olha o que fizeram. Isso porque estão pedindo votos, hein? Imagine se chegarem ao poder. E mostrou um print do momento em que ele foi suspenso do chat da live. Um outro usuário que comentou a live do Gabriel foi o HP.
que escreveu: acompanhei essas 2 horas inteiras na live do Tiff. Ele só falou de fato sobre o suposto assédio por 5 minutos e fez ilações a Mabel, inclusive dizendo que ela pegou dinheiro da vaquinha para fazer outras coisas que não o objetivo real, dentre outras coisas. Bom, fazer esse tipo de coisa aí também é algo que a gente poderia esperar de gente como a Mabel, né? Porque, porra, é uma adolescente, uma pessoa que tá deslumbrada com a fama a qual ela tá se agarrando, né? Certo? Então, pra fazer esse tipo de coisa aí, né? Não tô falando que toda pessoa que poderia estar na situação dela faria a mesmíssima coisa, né? Mas, porra, não é surpreendente ela fazer isso aí. Espero real que a Gótica dê seu lado da história, porque ao menos eu senti que essa live foi pra queimar a menina, e ainda deram a entender que ela não é mais do partido. Bom, pergunto a vocês, eu acabei esquecendo de alguma coisa? Vocês podem complementar aqui embaixo na descrição. Por enquanto não há pronunciamento da Mabel, tá? Mas acreditem que aqui, ó, o pessoal todo do New York Treta, estamos vasculhando, estamos tentando, Pessoal, tudo são 2 pessoas, você e o seu irmão. Não sei, né, cara? Estamos tentando não. Eu vou tentar contato com a Mabel pra ver se ela se pronuncia. Perfeito? Faço essa promessa aqui pra vocês. Deixa um valeu demais aqui. Consegue? Consegue não? Que isso? Só que assim, ó. Se isso que o Gabriel falou vamos tratar que isso que o Gabriel falou é verdade. Como é que fica o Nando Moura nessa história? Porque ele tava cravando que isso tudo se tratava de mais um caso de assédio do MBL, sabe? E aí, se não for? Se realmente for isso aqui que eles relataram? Fica complicado, não fica não? Eu quero saber a sua opinião. Valeu demais aqui embaixo. Tamo junto e até a próxima notícia. Beleza. Aí então aqui, ó, o que ela falou no X, ó, já tô postando, né, que é sobre a declaração dela em relação ao que o Gabriel Piauí havia dito, né, na sua live, que felizmente, né, eu não perdi meu tempo assistindo a 2 horas, né, cara. New York Treta veio bem a calhar, hein. Aí aqui, ó, minha declaração antes do vídeo é que isso é uma palhaçada e parece treta de adolescente, retardadíssimo. Cara, mas só pelo fato de você tá num grupo que seria supostamente sério, já seria uma atitude retardadíssima, né? Aí aqui, quando vai nas passeatas questionar, não seria legal trocar a camisa verde e amarela por uma versão preta? Combina mais com o seu estilo. Aí o que eu havia dito embaixo, né? Ela fica legal com camisa verde e amarela, de fato fica. Revela tudo, Mabel, nós da geração de mártires iremos acompanhar. Eu vi as 2 horas da live do Gabriel, então vou ver o teu vídeo todo também. Vai postar no canal da Spectro. Não se fala em outra coisa em Itapipoca, o evento da noite. Já quando quase 1 hora. Estamos pela treta. Sabatina. Ah tá, isso aqui é outro papo. Envolvendo o Renan Turdeblom de Santos. E o pior, ah não, isso aqui eu acho que é zoeira. Esse aqui é o Gentili, né? Caso atentem contra a minha vida, vejam travecando o muro, chupando rola de político da MBL aqui. Ah, isso aqui foi de 2024, né? Quando ele ainda estava aliado do MBL. Kim Katakoquinho é a melhor opção para a Prefeitura de São Paulo. Aqueles que dizem o contrário são todos vassalos dos 2 maiores corruptos desse país. Peraí. Aqui. Deixa eu ver isso aqui, né? A única parte que foi blá de adolescente foi a parte que falaram que um cara ficou dando uma de beta, te temperando igual o Sazon, quando na verdade estava afim de outro que lhe degustasse. Aí o Sazon ficou puto. De resto o cara disse que você rouba e ainda faz falsa acusação de assédio. E falso... Cara, mas do que eu tinha visto, né? Só esse Cris aí que ficava do lado dela o tempo todo, bicho. Se apareceu um cara lá que tava temperando a comida para outro comer, eu não havia visto não, cara. Dos 3 vídeos os quais
eu havia reagido, cara, não tinha outro senão o Cris que estava do lado dela. Aqui, ó. Foquei no principal sem dar atenção, porque tudo que foi falado no vídeo foi com intenção de acabar com essa tretinha besta. Eu não preciso de um comitê de pessoas para validar o que eu falo, só quero encerrar isso e prestar contas ao que foi levantado sobre meu caráter. Beleza, vamos ver o vídeo. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Pra quem não sabe, eu sou a Mabel Palumbo. Eu vim aqui pra esclarecer os fatos. Demorei um pouco. Isso aqui é a mãe dela, né? Aí tu se pergunta onde tá o pai, né? Aí eu acho que as pessoas podem comentar, mas vai ver, o pai dela acabou falecendo, né? Mas, bicho, é o estereótipo de Pra sempre. soltar esse vídeo. É o estereótipo de sempre. Filha de mãe solteira, certo? Aparentemente faz o que quer da sua vida, né? Com uma, ok, né? Tem a tal influência da própria mãe, né? Mas ela acaba sendo uma jovem um pouco mais independente no sentido ruim da coisa, né? Como está sendo agora. Porque por mais que, ok, você está falando aí que, mas ela está comprometida com ideais políticos e tudo mais, né? Mas, porra, do que eu ouvi falar sobre essa jovem aqui, cara, é complicado. E se for verdade, bicho, não vai me surpreender. De falar sobre isso, até porque eu estava fazendo coisas mais importantes da minha vida, né? E... Tipo assim, você trabalha? Porque, sinceramente, por mais que eu, digamos assim, simpatizo com você, eu não acho que nos seus 18 anos de idade você não deveria ter algo mais importante para fazer da sua vida do que começar a fazer um curso profissionalizante, né, do que arrumar um emprego, né? Essa aí é a minha opinião, né? Eu estou com a minha mãe aqui, que me acompanhou na reunião polêmica do MBL, porque ela representa meus interesses, e pra gente esclarecer esse fato melhor aqui, que ela vem acompanhando também essa situação. Caralho, mano, caraca, ó, o que isso aí foi, isso foi na quinta-feira, cara. Eu tava passando ali na Praça da Sé, né, de ônibus, né, que eu tava indo pro Parque Dom Pedro, que fica ali embaixo. Aí, porra, peraí. Aí eu tava vendo uma jovem alta, certo? Ela tava andando de mãos dadas com um moleque lá mais baixo, né, de cabelo preto, certo? E essa jovem aí, ela tava justamente com um sobretudo verde, cara, como a gótica do MBL, né? Como a igreja do MBL tá agora. Aí eu até comentei, né, com ela aqui no X, cara, na Praça da Sé eu vi alguém, né, de sobretudo verde, parecida contigo, né, uma jovem alta, né, e tudo mais, com um cabelo preto, né, que tava, né, isso aí foi o que eu havia acabado de comentar, né, que tava com um jovem lá, blá, blá. Era você, ela não me respondeu, inclusive ela nunca me respondeu em porcaria nenhuma, então era ela mesmo, cara. Sinceramente. Então era ela mesmo que estava andando ali na Praça da Sé, né? E isso aí, caramba, passa logo, porra. E isso aí foi à noite, cara. Eu acho que isso aí foi numa quinta ou numa sexta de noite, cara. Foi quarta ou quinta ou sexta-feira de noite, né? Eu quero ser mais objetiva aqui nesse vídeo, não quero enrolar muito, porque quem fala muito acaba se enrolando, e esse vídeo não vai ser um vídeo de 2 horas, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Então, realmente, eu tive uma visibilidade no começo, mas eu decidi desacelerar um pouco, por conta dos meus costumes, das minhas obrigações em casa. Pra quem não sabe, eu ainda estudo. Aí tu se pergunta, né? Porra, ela tava fazendo o que ali na Praça da Sé? Eu acho que ela tava vindo da liberdade, cara. Eu acho. Então algumas ações estavam se tornando muito perigosas para eu participar. E em acordo com a minha família, com a minha mãe, a gente decidiu desacelerar um pouco.
E já linkando esse assunto, quando eu tive essa visibilidade, me foi dado o pseudônimo de gótica do MBL. Mas eu quero deixar muito claro que eu não tenho contrato com o MBL, eu não sou porta-voz do MBL e não tenho nada concreto com o MBL, tá? Eu sempre fui uma militante aqui pela causa. Então, por conta dessa desacelerada que eu dei, as pessoas dentro do grupo e o cidadão aí teve esse dissabor, achando que eu tinha me afastado por ego, alguma coisa do tipo, mas eu tinha minha vida pra viver, no caso. Então, gente, não é porque eu estou num grupo militando por uma causa ou trabalhando voluntariamente que é direito adquirido. Eu tenho a minha vida pra viver e eu não sou empregada de ninguém, muito menos estou sendo patrocinada por ninguém. Sobre vaquinha, sobre gente distorcendo a situação, de pessoas querendo me patrocinar de alguma forma, eu vou estar mostrando aí pra vocês os prints e as provas aí no vídeo. Peraí. Me patrocinar de alguma forma, eu vou estar mostrando aí pra vocês os prints e as provas aí no vídeo. Peraí. Aqui. A vaquinha estava sentada em resolver mais o problema do celular, mas como minhas redes não são monetizadas, eu não tenho nenhum patrocínio apoio e fiz a vaquinha, cara. Inclusive eu fiz um vídeo zoando ela, né, por isso aí, né, já que ela tava recebendo superchat das suas lives pra cacete. E inclusive, né, ela fazia esses vídeos aí com aquele Cris lá, né, com ele lá, certo? E, porra, ela tá numa situação aparentemente de classe média, cara. Mas tipo, Ela não meu tem dinheiro brother, tu usar isso como... bicho. Ela não tem dinheiro pra comprar um celular? Porra, cara. É só se ela for bastante exigente, né, com a marca que tá pleiteando querer, né? Ponto principal como um ataque, tipo, não, eu tinha que dar o meu dinheiro pra ti, eu tinha que dar o meu dinheiro pro MBL, eu tinha... Não, mano, a minha vontade era dar o dinheiro pra Mabel, pra ti, pra ficar, pra ti. Não precisava ser pra vaquinha, não enche a porra do saco quanto é isso, não entendi o porquê, né? Não faz muito sentido ele querer determinar pra onde vai o dinheiro. A vaquinha é uma coisa, só que, não sei, não posso falar sobre isso, né? Quanto a isso eu não sei, porém, o meu dinheiro é meu dinheiro, eu escolho o que eu faço com ele, eu escolhi o que eu fazia com ele, e tanto faz se tu usava ou não pra vaquinha, se tu usava pra MBL ou não, tanto faz, meu dinheiro ia pra ti, então... É isso. E tudo que eu vou falar aqui é pra refutar as questões que foram levantadas sobre o meu caráter. Então eu não tenho nada pra esconder de vocês. Eu estou prestando contas de coisas que foram ditas ao meu respeito. E você me desculpa, questões de vaquinha, de gostar de outro, de dancinha, patético, tá? E como eu disse no início do vídeo, minha mãe estava presente comigo na reunião da Nacional, da MBL. E agora a gente vai chegar no ponto alto do vídeo, que é esclarecer essa história do assédio. Bom, então, eu vou explicar essa parte pra gente resumir isso bem direto, pra acabar com essa conversa, porque já deu, né? Começou a ter muito falatório. Olha, as pessoas procurando a Gabriela, inclusive pessoas que estão nessa live aí procurando a Gabriela, tipo, olha, a gente é brother, né? Gabriela, vou mostrar o print aqui agora. E diante dessa fofoca do querido aí querendo queimar a Gabriela por algum motivo, eu acredito que seja porque Peraí, porra. a gente é brother. Rápido. Essa parte pra gente resumir isso bem direto, pra acabar com essa conversa, porque já deu, né? Começou a ter muito falatório, as pessoas procurando a Gabriela, inclusive pessoas que estão nessa live aí procurando a Gabriela, tipo, olha, a gente é brother, né? Gabriela, vou mostrar o print aqui agora. E diante dessa fofoca, começou a ter muito falatório, as pessoas procurando a Gabriela, inclusive pessoas que estão nessa live aí procurando a Gabriela, tipo, olha, a gente é brother, né? Gabriela, vou mostrar o print aqui agora. Aqui. Mabel, assim, posso falar? Pode. Só confia em mim, tá? Eu tô contigo. Confia em mim, tá? Eu confio, Deus me guia, vai ficar tudo bem. Eu não vou ficar indo lá pra fazer o que eles querem. Bom, isso aí... Ok. Agora. E diante dessa fofoca do querido aí querendo queimar... O que você acha que é? Não sei, de verdade. Nem eu. Não, eu também te amo muito. Se for falso com você, que é minha amiga, imagina se eu crescer no MBL e ter que lidar com a política. A Gabriela por algum motivo, eu acredito que seja porque como ela se... Deus me guia, vai ficar tudo bem. Eu não vou ficar indo lá pra fazer o que eles querem. Eles vão querer que eu fale mal de você pelas costas, que começa a expor se eu dei algo sobre você, não posso me queimar, mas eu... Afastou e não quis mais participar tão ativamente, e aí ela tem essa liberdade, já que ela não é do MBL, ela começou uma amizade com a Glenda, se encontrou aí com os ideais com a Glenda, E na própria reunião foi dito também que eu não precisava participar se eu não quisesse. E falando em Glenda de novo, né?
pessoas comentaram que ela aí, a Mabel aí, ela era feminista, né? Enfim. Não sou obrigada a participar de nada, entendeu? Que as ações do Gabriel não seriam algo que impactasse se eu não queria participar, o meu futuro dentro do MBL. Exatamente. E aí foi um ponto alto da reunião, foi uma questão de assédio, que houve uma fofoca de que teve alguma coisa em relação a assédio. Gente, assédio é muito diferente de, sei lá, de repente uma investida, um chaveco que, ok, sim, não é esse o caso. E aí a gente desmentiu isso na reunião. Essa reunião ela foi feita porque a gente precisava de uma direção no sentido de conter esse falatório, que não é bom para ambas as partes. Então a gente foi procurar a direção do MBL, a gerência, sei lá, quem faz esse gerenciamento de crise, para que desse um norte pra gente, para ser decente, porque pessoas de caráter fazem isso, né? E ficou acordado ali naquela reunião de que a Gabriela não falasse mais nada, não tomasse partido, recebeu alguns conselhos que foram acatados, e foi dito que conversariam com o querido para ninguém falar mais nada de ninguém, porque isso daí não leva a nada. E aí cada um seguiu e foi acordado desse jeito. E não aconteceu. Não sei por que vazou essa história de assédio, que já estava resolvido. Não existe essa história de assédio. Tudo bem, você tem dá uma chavecada, ok, é bem diferente, tem uma diferença. Acho que é a questão principal, né, a diferença do assédio para o chaveco, você ultrapassar limites do não, entendeu? E isso não aconteceu. E como isso estava resolvido dentro daquela reunião, nós confiamos de que ficaria ali, né? E conforme vazou essa história, a gente seguiu os conselhos de tipo, são grupos que não são reconhecidos do MBL, não são grupos pequenos, e a gente falou assim, não vamos dar atenção para esse tipo de coisa aí, porque não vale a pena. Não vale a pena. E o que aconteceu foi que com a saída da Glenda, isso tomou uma proporção, a fofoca tomou uma proporção muito maior, né? E aí eu acho que o querido se perdeu e, em vez de procurar ali resolver de maneira decente e amigável... A postura de um pré-candidato. Exato, inclusive pra ele mesmo, porque pra gente, pra Gabriela, não afeta em nada, ela vai continuar seguindo a vida dela, vai fazendo os conteúdos dela, ela não é pré-candidata, não é contratada de MBL, nada. Então, assim, eu acho que a maior pessoa prejudicada foi quem levantou aí essas questões todas e tal, esse burburinho todo ficou muito feio. Ridículo. Feio. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A verdade baseada em fatos, em razão e moralidade é uma só, tá? E mesmo que hater esteja pra hatear e não se importe com a verdade é uma só. E quem estiver comigo, acompanhando meu conteúdo, vai estar engajando, assim como o hater também, tá? Então, boa sorte a todos. Aí aqui, vocês sabem que tem algo demais sim, a feminista do grupo de vocês sai e dá uma declaração dessa aqui, aguardemos o que a Glenda havia dito, né? Bem, considerando que eu estou dentro da política, posso garantir que a prostituta mais suja é muitíssimo... Bom, mas isso aqui ela está falando de outra situação, envolvendo a ucraniana do MBL, né? Que é a Clara Milinski. Porque ela estava sendo zoada, né? Porque, rapaz, eu entrei em um site aí de acompanhante para procurar casamento com Sugar Daddy, né? Mas aí tá. Posso garantir que a prostituta mais suja é muitíssimo mais limpa do que 90% dos políticos que existem, inclusive aqueles que eles morreriam para defender. Eu acho realmente um absurdo como as pessoas são sexualmente moralistas ao ponto de não reconhecerem ou sequer saberem que prostitutas são muito mais nobres do que... Cara, mas isso aí depende muito, né? Depende muito porque acho que a partir do ponto em que uma mulher ela acaba se comprometendo, né? Acaba tendo a decisão de vender o seu corpo, cara, certo? Que, digamos assim, deveria, entre aspas, ser algo sagrado, né? Para si mesma, né? Aí já é complicado, cara. Aí você já desce bastante na escala digamos assim, na escala do bom senso, né, eu acho. Especialmente quando você engloba aquelas mulheres que vendem um corpo não por necessidade, mas, né, para querer exercer o seu consumismo. E tem muita mulher que é assim. E outra coisa, cara, por mais que você seja uma pobretona, você vai, para ganhar dinheiro, você vai querer vender o seu corpo.
Ainda mais se você pôr na balança quem passa mais necessidade mesmo, né? É o homem, cara. É o cara. Ó, você pega uma mulher aí, isso aí a gente vai entrar na questão de que como a mulher ela consegue muito mais facilmente as coisas do que o homem, né? Você pega uma mulher feia pra cacete, né? Você acha que ela não vai ter parceiros assim mesmo? Agora você pega um homem feio pra cacete. Porra, cara, não existe mulher em céu, né? O homem é quem passa necessidade nas questões amorosas sexuais, cara, certo? A não ser que ele seja um homossexual, né? Até por serem uma minoria, né? O cara vai arrumar algum parceiro sexual. Agora a mulher não, cara. Ela pode arrumar tanto parceiro homem quanto mulher, né? Ela vai ter muito mais, né, parceiros do que o cara, né, poderia ter, né? Mas enfim, o que eu disse aqui embaixo, né? A maior parte dos seres humanos é sexualmente moralista, cara. É um fato, né? E nem metade delas deve ser necessariamente pior que uma prostituta, é isso. Mas eu acho que pra Glenda pensar dessa forma aqui, né? É porque ela de fato ela não tem uma importância sobre o corpo, né, cara? Né? Mas enfim, cara. Vamos ver o que disseram aí. Ah, porra. Aqui, ó. Animal isso aí. Ela tá falando, ó. O cara não sabe escrever direito, né? Animal, isso aí ela tá falando do caso da Milinski, onde a galera opositora do Missão estão xingando a guria de tudo que é mais baixo, porque alguém soltou na net que ela supostamente não, ela confirmou, bicho. Ela confirmou, cara. Porque supostamente tinha perfil, um site de acompanhante para ser animal e força sua narrativa sobre tudo. Que isso mesmo, o Fran Zé Tretinha se esforça aí para proteger seus donos. Então o MBL faz parte dos 10%, Foi fofa a ironia, o espantalho, porque o bebê não tem um fato para falar. Cara, é o seguinte, Zé Tretinha, a imagem abaixo de estudo, eu acho que você consegue ler melhor as figuras. Deixa eu escrever uma coisa aqui pra esse maluco aqui. Pera aí. Pera aí. Deixa eu pegar uma imagem boa aqui pra retratar. Ela ainda apoia o MBL, seu bosta, ficar guardando mesmo só mais 72 horas. Que ela ainda apoia o MBL, ela foi embora, gadão, supera. Cara, tá dando a entender de que a Mabel, ela de fato vai sair do MBL, cara. Ela vai sair da sua militância voluntária, né? O MBL. A Glenda só não tá... Não, só que ele tá falando da Glenda, porra. A Glenda só tão tacou uma bomba atômica na cabeça desses porras, porque depois ia ficar cheio de felinas atrás dela querendo a cabeça dela. Ela tá falando da Clara. Bom, então é isso aí, pessoal. Eu não previa que esse vídeo aqui duraria tanto tempo, né? Mais de 1h e 21 minutos. Certo? Então acabou essa tretinha infantil aqui, mas eu acredito que
No caso da Mabel aí, eu acho que ela não vai ficar tanto tempo assim ajudando o MBL não, cara. A partir disso aqui, acho que vai fazer com que ela esmoreça, né? Ela vai pra outro canto. Aqui, então é no Sugar Daddy o caso do Lud. Pelo que eu havia entendido, né? Não sei. O maluco com 40 anos nas costas, menina de 18 anos dando um rolezinho, metida nas redes sociais com a flanelinha. Espera-se o quê? Vamos ver. A esposa do Gabriel estava sempre com eles, nunca estiveram sozinhos. Uma vez o Renan disse em live que o MBL conta com as melhores pessoas jovens, dados os últimos acontecimentos, acho que são mais do mesmo, infelizmente. Mas ela acabou de dizer que estava fazendo trampo voluntário, não tem nenhuma ligação oficial com o MBL, muito menos omissão. Muita gente faz trampo voluntário. Muita gente faz trampo voluntário para o MBL e não tem essa projeção que a Mabel tem. Por que será? Por quê? Porra, mano, é porque ela é jovem, é bonitinha e pronto, acabou, bicho. Um tempo atrás o Arthur tava mandando uma moça falar do MBL Missão nas redes sociais. O que a locutora das lives, as quais o Arthur e o Junito aparecem, né? As quais também as quais o Arthur e o Renan aparecem, né? Aí de fato, eu havia feito um react aqui, cara. Ela havia sido intimada ao vivo pelo Arthur a utilizar suas próprias redes sociais aí para divulgarem o MBL, né? Como se fosse uma, entre aspas, porta-voz. O cara obrigou ela e ainda zoou ela, bicho. Aqui, ó. Peraí. Um tempo atrás do que sei, parece que é obrigatório toda pessoa que entra no MBL fazer divulgação do partido nas suas redes. Por mais que eu não concorde com tudo que o Renan Cogumelo solta, né? Porque o Renan, ele havia assumido aí que utiliza cogumelos alucinógenos, né? Algo assim, para ter mais, segundo ele, mais produtividade, né? E tudo mais, certo? Ô louco, nem o PT faz isso. O Arthur apertou uma loucura das lives dele com isso. Ainda foi zoada na frente de todos. Eles não têm mais freios. Rapaz, o Gabriel não tem nem 30 anos. Foi o que eu disse, né, cara? O sujeito parece que tem uns 40. Tava aqui querendo entender esse cara que ele citou. O Gabriel tem 25 anos, mano. Com aquela lata dele, né? Aí, Gabriel Piauí tem 25, parece que tem 40. Rodou sem óleo, então. Tem um trito mais conservado do que ele. Sim, rodou sem óleo. Tá acabado, hein? Pelo amor de Deus, pior que tá. Então é isso, pessoal. Encerrando esse vídeo aqui. Eu acredito que a Mabel aí, ela vai dar uma desapegada do pessoal do MBL, hein, cara. Né? Porque ela com certeza, ela própria havia demonstrado, né? Interpretado a situação como sendo muito infantiloide, né? E talvez ela também vá sair. Por quê? Porque talvez esse tipo de situação aí, né? Esse tipo de situação pode acabar com os planos dela de se tornar uma influenciadora, blá, blá. Então ela vai declinar, cara. E eu não vou ficar surpreso se ela bandear pro bolsonarismo, cara. Então é isso, pessoal.